Glória a Deus. Então, nós vamos ministrar a palavra dessa noite já. E hoje nós vamos ministrar uma mensagem com o tema Prepare-se para transbordar. Nós cremos que, de fato, o Senhor quer derramar sobre a sua vida maiores bênçãos ainda. Você crê nisso? Porque você é filho de Deus, um filho amado, favorecido. Posso ouvir um amém? Por isso você precisa acreditar, você precisa crer que o Senhor, de fato, tem sobre a sua vida um transbordo, tem sobre a sua vida multiplicação, favor, bênçãos. E nós vamos ler um texto, depois nós vamos orar, que diz assim, Levítico 6, verso 4 e 5, diz assim: será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, e o dará no dia da sua oferta pela culpa. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. Declaramos que esse é o momento para nós estarmos com ouvidos atentos à Tua palavra. Que a Tua palavra seja alimento para nós nessa noite. Que sejamos renovados através dela, fortalecidos através dela. De fato, que possamos desfrutá-la, ó Pai, não com uma palavra que simplesmente nós ouvimos, mas que ela possa entrar no nosso coração e venha de fato trazer sobre as nossas vidas um novo tempo, novas respostas, para que possamos cooperar com o Senhor naquilo que é o Teu propósito, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Nós lemos esse texto aqui, talvez você não entendeu muita coisa, mas o que eu quero falar hoje para você é que o Senhor tem restituição para manifestar sobre a sua vida. Você crê nisso? No Velho Testamento, é interessante que quando alguém roubava alguma coisa, nós vemos aqui o Senhor dando uma direção daquilo que ele deveria fazer. Então, ao roubar algo, no Antigo Testamento funcionava o seguinte: a pessoa ela deveria ofertar algo a Deus por aquele erro que ela cometeu, por aquela culpa que ela cometeu, que ela teve, e também ela tinha que restituir tudo aquilo que ela roubou. E segundo o texto, ela ainda deveria entregar mais 20% do que aquilo que ela roubou. Os irmãos compreendem isso? Ok? Então sempre que uma pessoa roubava, ou usava de extorsão para com outra pessoa, ou tivesse achado algo e negado a se devolver, né? Porque muitos têm aquele lema, né? Achado não é roubado, mas tem coisa que você acha que tem como descobrir quem é o dono. Não é verdade? Né? Então, diante de Deus, isso não cola, né? Então, o que é achado aí, né, não tem esse termo aí de que não é roubado, não. Às vezes está sendo roubado também, né? Então, essa pessoa que tomava algo do outro, ela tinha que restituir o roubado e devolver e acrescentar, além da devolução, o quinto, ou seja, né, 20% do valor que ela pegou. Então, a restituição, ela não significava apenas um pedido de desculpas, né? Me perdoe pelo que eu fiz. Não. Segundo aqui a palavra do Senhor, no Antigo Testamento, havia de fato esse padrão bíblico, esse mandamento de Deus, de que a restituição, ela deveria acontecer, até como uma indenização. Então, é fascinante que a palavra de Deus, a Bíblia, agora então, ela nos mostra que a parte que havia perdido, ela agora se tornaria uma parte ganhadora, por conta da restituição. O que eu quero trazer para você nessa noite, é que você precisa se preparar nesses dias, porque o Senhor quer trazer restituição na sua vida. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, fala para ele, prepare-se, porque você será restituído.
Sabe, talvez neste ano, talvez nos últimos dias, ou nos últimos anos, você perdeu pessoas, você perdeu recursos, você perdeu bens, mas você precisa crer que o Senhor tem restituição para você. Amém, querido? Você precisa ter essa expectativa no seu coração de restituição. Sabemos que quando Adão pecou, o seu pecado trouxe diversas consequências para a nossa vida. Porém, na cruz do Calvário, Jesus é considerado o segundo Adão, amém? E na cruz do Calvário, o Senhor então restitui para nós aquilo que foi perdido. Por isso, você que está em Cristo, você que entregou a sua vida para Jesus, você precisa tomar posse e crer que o Senhor tem para a sua vida porções de restituição. Coisas que foram perdidas lá atrás, que às vezes você não sabe como vai conquistar novamente. Você precisa crer que o Senhor é poderoso para manifestar a restituição sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Lá em João 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o que, irmãos? E a tenham em abundância. Daniel, um pouquinho só de retorno, por favor. Então, por mais que você tenha sido roubado, porque você agora está em Cristo, você precisa crer que o Senhor quer liberar, quer derramar bênçãos que vão começar a se manifestar e operar na sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Essa tem que ser uma expectativa no seu coração, porque na cruz nós sabemos que nós fomos salvos. Quantos foram salvos pela cruz, amém? Quantos foram libertos por causa da cruz, diga amém? Quantos foram restaurados por causa da cruz, diga amém? Então, na cruz o Senhor restituiu tudo aquilo que nós havíamos perdido. Então, se há algo que você foi roubado pelo inimigo, ou talvez pessoas te roubaram, você precisa crer que o Senhor tem restituição para você. Amém? Amém mesmo? Ou seja, eu preciso acreditar que tudo aquilo que por algum motivo eu perdi, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, acrescentar na minha vida. Isso você deve crer, porque quando homens restaram algo a outros é uma coisa, mas quando Deus traz a restituição é algo completamente diferente, amém, querido? É algo muito maior. Por isso nós precisamos viver nessa expectativa desse transbordar de Deus. Você precisa se preparar para isso. Diga para o seu irmão: prepare-se para o transbordar de Deus. Lá em Êxodo 22, verso 1, isso fica mais claro ainda, né? Aqui um exemplo bíblico, né? De como funcionava isso. Quando alguém perdia algo, ou era roubado no caso, outra pessoa deveria restituí-lo e entregar ainda mais. Olha lá, Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará quantos bois? 5 bois. E 4 ovelhas por uma ovelha. Então aqui na palavra nos mostra, aqui começa a lei da indenização. Então na ótica de Deus, aquele que perdeu, quanto mais perdeu, mais ele será restituído. Aleluia. Pastor, nos últimos anos eu perdi muitas coisas, perdi pessoas, perdi relacionamentos, perdi recursos, perdi bens, mas sabe, você precisa crer que o Senhor vai transbordar sobre a sua vida. Aleluia. Você precisa crer nesse transbordar de Deus. Então, sempre vem a dúvida. Qual é a dúvida? Será que eu mereço ser restituído, pastor? Será que eu mereço restituição sobre a minha vida? Mas você deve lembrar, nada tem a ver com você, tudo tem a ver com Cristo. Amém? Diga: na minha vida, tudo tem a ver com Cristo. Então, quanto mais você perdeu, você precisa crer, maior será a restituição na sua vida.
não fique preso àquilo que você perdeu. Amém? Não fique preso ao seu passado. Mas creia, o Senhor tem o melhor para você. O Senhor sabe os detalhes da sua vida. O Senhor sabe aquilo que você tem passado. Mas para isso você precisa o quê? Crer. Crer, confiar na palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Entender que isso não tem a ver com as suas obras, mas sim tem a ver com a obra de Cristo no Calvário. Que ali na cruz Ele conquistou para você a verdadeira restituição. Amém. Essa tem que ser a nossa fé. Então precisamos pensar e nos questionar o que nos será restituído. Talvez nos últimos tempos você perdeu saúde. Você precisa crer, o Senhor restaurará a saúde em nome de Jesus na sua vida. Talvez você perdeu tempo. Talvez anos seus, a sua vida foram roubados. Mas sabe, não podemos limitar o poder de Deus. Amém, querido? Eu estava ontem dando aula e falando que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, ou seja, o Senhor não está preso ao tempo. Nós estamos, não é verdade? Por isso às vezes não conseguimos enxergar aquilo que Deus pode fazer em tão pouco tempo. Mas você precisa crer que em pouco tempo o Senhor pode realmente trazer sobre a sua vida um transbordo. Uma verdadeira restituição. Aleluia. O que mais talvez tenhamos perdido? Relacionamentos quebrados. Talvez pessoas que deixaram a sua vida. Que deixaram você, que partiram. Talvez alegria precisa ser restituída na sua vida, ou saúde emocional e mental. Tudo isso você precisa crer que o Senhor tem de restituição para manifestar sobre você. Mas além de todas essas áreas, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor quer trazer restauração, restituição na sua vida financeira. Amém? O Senhor quer trazer restituição nas suas finanças. Sabe, nós estamos vivendo dias onde nós temos notado muitos irmãos com dificuldade nas questões financeiras. Às vezes por perdas, às vezes por prejuízos, ou simplesmente porque as coisas estão aumentando, os valores, e às vezes o seu salário não acompanha, né? Porque as coisas estão cada vez mais caras, não é verdade, querido? Então, você precisa crer que o Senhor está cuidando de você. E o Senhor também cuidará das suas finanças, em nome de Jesus. Você crê nisso? O Senhor quer trazer na sua vida provisão. Provisão. Talvez você tinha uma boa condição há pouco tempo, mas perdeu essa boa condição, sem saber o porquê. Ou situações aconteceram e você percebe que as coisas começaram a não mais dar certo como estava dando. Mas creia, querido, o Senhor quer restituir na sua vida. Nós vamos ler um texto lá em Joel 2, verso 23 ao 27. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Posso ouvir um amém? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente. Quem quer comer abundantemente? Pastor, mais ou menos, estou de dieta. E vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém, querido? Na lei, o pecado, quando o pecado envolvia dinheiro, nós lemos que tem que acontecer o quê? Restituição. Por isso, você precisa crer, querido, primeiramente, que o Senhor tem restituição financeira para você.
Sabe, é uma mentira do maligno nós acharmos que Deus não está nem aí para as nossas finanças. Você sabia que a maioria dos problemas que muitas vezes enfrentamos é por falta de dinheiro? É ou não é verdade? Você sabia que a maioria dos casamentos que acabam em divórcio é por causa de dinheiro? Você sabia disso? Porque o dinheiro, obviamente, nós não devemos amá-lo. Amém, querido? A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a ele. Mas o dinheiro, ele se torna nas nossas mãos como uma ferramenta que pode potencializar aquilo que você é, ou aquilo que você deseja viver em Deus. Amém? Portanto, você como filho amado de Deus, você precisa entender que o dinheiro nas suas mãos é bênção. Por quê? Vai abençoar a sua casa, a sua família. Mas além disso, vai abençoar pessoas. Vai abençoar a obra de Deus. Portanto, nós não devemos, de forma alguma, rejeitar o pensamento que o Senhor deseja nos abençoar financeiramente. Aqui o profeta nos fala sobre isso, Deus falando, olha, eu vou trazer restituição na vida de vocês. Eu vou restituir aquilo que foi perdido. E o Senhor, Ele foca no quê? Comereis abundantemente, vos fartareis. Ou seja, você vai desfrutar do melhor. Você vai viver aqui nessa terra, desfrutando das bênçãos de Deus. Amém, irmão? Portanto, o texto termina dizendo, né? O meu povo jamais será envergonhado. Ou seja, muitas vezes, há filhos de Deus que ficam envergonhados, porque não têm desfrutado de uma vida de provisão, de uma vida de prosperidade. Mas creia, o Senhor quer trazer para a sua vida uma vida de plena provisão. O Senhor quer manifestar sobre a sua vida prosperidade. Por isso você não deve basear-se no seu passado, mas você deve crer que chegou um tempo de restituição para a sua vida. Quando você olha para o seu futuro, você deve olhar para o seu futuro com expectativa. E expectativas em todas as coisas, no Senhor, amém? Mas incluindo a sua vida financeira. Você precisa crer que o Senhor quer prosperar você, e Ele pode abençoar, prosperar a sua vida ainda mais. Talvez nós estamos aí no último mês do ano, né? E você acha, não, esse ano já está perdido. Mas talvez seja esse mês, desculpa, né? Esse mês que o Senhor escolheu para abrir portas diante de você. Esse mês que Deus escolheu para colocar diante de você, às vezes, ideias, criatividades, oportunidades, conexões, para que você possa viver ainda maior prosperidade sobre a sua vida. Você sabia que o mês de dezembro é o mês com maior circulação de dinheiro que existe? De todos os meses do ano? Ou seja, esse é o mês que bilhões de recursos financeiros estão aí pelo comércio girando, pelas cidades, pelas empresas, pelos negócios, e você precisa exercer fé para que, de fato, ainda esse ano e esse mês, você possa provar de provisão de Deus na sua vida, provar de testemunhos financeiros na sua vida, de oportunidades que Deus colocará diante de você, às vezes vendas, às vezes negócios, situações que você verá que é Deus abençoando você, uma bonificação, um aumento. Os irmãos estão crendo não? Você tem que dizer amém. Ué. Amém? Se você não disser, eu digo por você, eu creio que esse mês será o mês mais próspero da minha vida, em nome de Jesus. Comissões virão, oportunidades baterão na sua porta, promoções acontecerão, contratos diante de você se tornarão possíveis.
Então, eu não sei naquilo que você trabalha, eu não sei qual que é o âmbito profissional que você está, eu não sei aquilo que você faz, mas uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu sei que Ele é poderoso para manifestar sobre a sua vida prosperidade e provisão. Ah, pastor, os últimos anos, os últimos meses estão sendo muito difíceis para mim. Muda o seu vocabulário, declare que esse mês vai ser uma bênção. Declare que o próximo ano será o melhor que você já viveu, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem provisão para a sua vida. Sabe, querido, nós somos filhos de Deus. Portanto, nós devemos ter expectativas elevadas. Que o Senhor tem o melhor para nós. Sabe, você não deve achar que não tem valor diante de Deus a sua necessidade financeira. Não ache isso. Sabe, quem tem filho aqui? Levanta a mão. Tudo aquilo que o seu filho deseja, às vezes como um pai responsável, né, nem tudo você dá, mas você quer ter condições pelo menos de dar. É ou não é verdade? Às vezes você não vai dar porque você olha e fala, não é o momento. Haverá um momento para isso. Mas não porque você não tem recurso, é porque você tem um recurso, mas porque às vezes você entende que ele não está maduro para aquilo. Mas não por falta de recurso. Sabe, o nosso Pai, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata, amém? Portanto, você não deve acreditar que a sua vida deve ser pautada numa falta de provisão constante. Não. O Senhor quer que você possa dar o melhor para os seus filhos. Posso ouvir um amém? O Senhor quer que você possa ter alvos, objetivos, projetos e viver isso em nome de Jesus. Mas para isso você precisa crer. Crer que o Senhor tem prosperidade para você. Amém, querido? Você precisa crer nisso. Se você não crer, se você achar que isso não é importante, de fato não vai ser importante. De fato você não vai ver a mão de Deus operando na sua vida nisso. Mas se você tem fé, se você tem expectativa que o Senhor quer prosperar você e pode prosperar você, acredite, você vai ter experiências com a prosperidade, a provisão de Deus. Amém, querido? Essa tem que ser uma expectativa do seu coração. De viver coisas que você ainda não viveu. Sabe, nós não, os irmãos aqui da igreja sabem, nós não temos o costume de falar de prosperidade financeira. Mas entendemos que, antes de começar o ano, nós precisamos abordar esse assunto. Amém? E não há nada de errado nós falarmos sobre isso. Ah, pastor, mas aí fora criticam a igreja, criticam o pastor. Então, vai sempre continuar criticando e eu estou em paz. Amém? Porque nós ficamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus tem provisão para os seus filhos. Deus tem prosperidade para os seus filhos. Aleluia. Por isso, transborde em prosperidade e exercite a generosidade. Quanto mais você exercita a generosidade, mais você vai transbordar em prosperidade. Lá em 2 Coríntios 8, verso 1 e 2 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então esse é um texto bíblico que precisa se tornar revelação para nós, porque infelizmente muitos ouvem, como nós estamos aqui ministrando hoje sobre restituição, se alegram, né? Então, não sei você, mas é uma alegria você conquistar um sonho financeiro que você tem. Seja adquirir uma casa, não é uma alegria isso? Seja você conquistar, seja um carro, uma moto, seja você conseguir matricular o seu filho, às vezes na escola que você deseja, ou você conseguir uma promoção no seu trabalho, uma porta de emprego, isso são coisas que nos trazem alegria, sim ou não? Agora, nós devemos crer, querido, que quanto mais
nós pensamos em relação a isso e falamos adequadamente em relação a isso, de que o Senhor deseja que nós prosperemos, mais desfrutaremos de prosperidade. Porque nós devemos rejeitar a mentalidade de pobreza. Amém? Devemos rejeitar aquela mentalidade de que o pobre está mais perto de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus, não é isso? Por que é difícil? Porque normalmente um rico se embriaga com as coisas desse mundo. Amém? Ou seja, vive para esse mundo. E esse não é o nosso objetivo. Amém? O nosso objetivo, a prioridade é o reino. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que o Senhor diz? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, o Pai vai acrescentar a você. Mas rejeite a mentalidade de que ser pobre é a vontade de Deus. Que a escassez é a vontade de Deus. Que a limitação é a vontade de Deus. Ah, pastor, eu tendo para mim, eu estou feliz. Isso é egoísmo. Porque há pessoas que precisam da sua ajuda. Há pessoas que precisam que você possa abençoar a vida delas. E quando você pensa só em si, isso é egoísmo. Esse não é o Espírito de Cristo. Portanto, muitas pessoas prosperam depois que chegam à igreja, que conhecem a Cristo. E essa vida de prosperidade, de fato, deve nos alegrar. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu tinha 15, 16 anos. Eu não tinha nada. Nem uma bicicleta eu tinha. Eu tinha que ir a pé para o culto, porque era distante e eu não tinha condição. Mas isso nunca me impedia de estar ali servindo ao Senhor, indo para o culto, buscando a Deus. Amém? Eu me lembro que o comum era eu ter apenas 1 ou 2 tênis no máximo. E quando começava a rasgar, eu falava, meu Deus, segura aqui isso aqui, porque não pode. Agora não dá. Mas, começando ali, né, na igreja, e servindo ao Senhor, e Deus foi abrindo portas, e hoje, pela graça de Deus, nós temos vivido uma vida próspera. Diversas coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas eu te digo, eu não tenho nada a ver com isso. Foi Deus que fez. Amém? Da mesma maneira, você precisa crer que o Senhor está operando na sua vida e Ele quer prosperar você. Os irmãos não estão crendo hoje não, viu? Acho que realmente, ou estão muito ricos e eu não estou sabendo. Querido, você tem que abrir a sua boca e falar amém. Você falar, eu recebo, eu declaro, eu creio nisso, a prosperidade do Senhor na minha vida. Por quê? Porque o Senhor quer abrir portas diante de você. O Senhor quer prosperar você. O Senhor quer dar o melhor para a sua casa, para os seus filhos. Essa tem que ser uma expectativa sua. Mas qual é o problema? Muitos se alegram quando ganham um carro, quando conseguem comprar uma casa, ou quando aumenta o salário, mas quando o pastor fala do assunto de dinheiro, o coração às vezes se fecha. Ou torce o nariz, o pastor está falando de dinheiro. Pois é, o dinheiro é um assunto mega espiritual. Mega espiritual. Tanto que Jesus disse, ou nós servimos a Ele, ou nós servimos ao dinheiro. Mas muitos pensam, não, o assunto de dinheiro não deve ser um assunto comentado na igreja. Não, é extremamente necessário. Por 2 motivos. Para que ele não nos embriague, amém? E nos tire do foco de Jesus. Mas também para que possamos canalizar ele para aquilo que é o propósito de Deus através das nossas vidas. Amém? Sabe, queridos, tem que entender uma coisa. É melhor o dinheiro no seu bolso do que no bolso do ímpio. Você entende isso? Porque o ímpio vai gastar com coisas erradas. Mas o dinheiro no seu bolso pode abençoar pessoas. Pode ajudar na igreja. Pode ajudar um missionário que está distante fazendo a obra de Deus. Você não pode ignorar isso como achando algo tanto faz. Não. Mas para isso precisamos aprender a sermos generosos. Posso ouvir um amém?
Pessoas que fecham o coração, ou torcem o nariz quando ouvem falar de dinheiro, como se fosse um assunto que não é importante, de alguma maneira, elas são generosas consigo mesmas e às vezes com os outros, mas são avarentas com a casa de Deus. Não podemos ser assim. Devemos ser abençoadores nessa obra. Devemos suprir essa obra, como o exemplo que nós temos da igreja de Macedônia. Segundo o texto que lemos, contribuir, segundo Paulo, é uma graça que o Senhor nos concede. Porque quem foi alcançado pela graça, vence o espírito da avareza. Sabe, quem é que foi alcançado pela graça? É aquele que reconhece, puxa, Deus me abençoou tanto, mas tanto. Deus abriu essa porta para mim, Deus está me fazendo prosperar, Deus é que tem me suprido, aquilo que precisar, eu vou entregar, eu vou ser generoso. Amém? Não é o seu caso, amém, querido? Não estou falando para ninguém aqui não, amém? Mas há irmãos que Deus abençoa, Deus prospera, aí ele vai lá e consegue ter um carro, nunca teve um carro, consegue comprar um carro, e aí o pastor liga, ô fulano, tudo bem? Abençoado. Peço um favor para você, leva as crianças lá depois do culto na casa delas. Ah, pastor, o carro é novo, sabe como é que é, né? Criança, pirulito, bala, chocolate, vai sujar meu carro. Esse não pode ser nosso coração, amém? Nós somos generosos. É aquilo, irmãos, precisamos querer prosperar, mas o dinheiro não pode tomar o nosso coração. Os bens não podem tomar o nosso coração. Posso ouvir amém por isso? Amém. Nada pode nos impedir de realmente desejar prosperidade, a não ser que isso venha nos embriagar. Mas deixa eu te contar, se Deus sabe, Deus conhece teu coração, amém? E você está lá, Deus abençoa, abençoa, abençoa teu filho, eu quero prosperar, eu quero ser um instrumento do Senhor, por meio da prosperidade que o Senhor me der. Deus conhece teu coração. Se Ele vê que você não tem um coração generoso, acredite, às vezes Ele não vai te fazer prosperar para o seu bem, porque isso pode ser uma pedra de tropeço diante de você. Você entende isso? Lembra que eu falei que o pai quer ver o filho maduro para poder então dar algumas coisas para ele? É ou não é verdade? Então eu sei, tem coisas que a minha filha pede, eu falo, papai, eu queria isso. Aí eu avalio, eu até tenho condição. Eu falo, não é o momento. Por quê? Porque isso aqui vai tirar ela do foco de fazer algumas coisas, né? Eu sei que não vai ser positivo para ela. Da mesma maneira, se o pai vê em você que você não está preparado para prosperar, porque o teu coração aí não é um coração avarento, ou envolvido com as coisas do mundo, embriagado com o mundo, talvez você não prospere. Mas se você tem um coração no reino, um coração generoso, eu não tenho dúvida que o Senhor quer abrir portas diante de você. Novamente, eu digo amém por você. Portanto, quem foi alcançado pela graça, vence o espírito de avareza. E porque ele vence esse espírito, ele vai prosperar cada vez mais. Porque a vontade de Deus é que seus filhos sejam prósperos. Você entende isso? Você crê nisso? Ah, pastor, como é que você sabe isso? Pois é, você não quer o melhor para o seu filho? Você não quer dar a melhor comida para o seu filho? Você não quer que o seu filho estude na melhor escola possível? Sim ou não? Ah, pastor, eu não estou nem aí. Então você não é um bom pai, você não é uma boa mãe. Porque um bom pai, uma boa mãe quer o melhor para o seu filho. Ele vai se sacrificar pelo seu filho. Amém? Então, naturalmente, você, que segundo a palavra, Jesus diz que nós que somos maus, queremos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o bem para aqueles que o pedirem. Ou seja, se você quiser prosperar, acredite, o Senhor tem prosperidade diante de você. Amém? Mas o teu coração é a chave para isso. Principalmente um coração generoso. Generoso. Quando nós falamos aqui de entregarmos os dízimos, as ofertas, não é porque Deus precisa do seu dízimo, da sua oferta. Sabe, querido, Deus não precisa de nenhum de nós, na verdade. Porque se eu não respondo, Deus vai levantar outro. A obra é dele.
Amém? As vidas que Ele quer alcançar, Ele vai fazer através de alguém. Da mesma maneira com os nossos recursos. Se você não entrega, acredite, Deus vai levantar pessoas que vão entregar, porque a obra é dele. O Senhor não quer que você dê o seu dízimo, porque Ele supostamente precisaria do seu dinheiro. Mas na verdade, quando nós entregamos o nosso dízimo, é como se nós falássemos: Senhor, eu creio que Tu és rico, eu também quero desfrutar dessa riqueza na Tua presença. Amém, querido? Obviamente que nem todos nós ficaremos, ou talvez nenhum de nós aqui, ficaremos milionários, bilionários, talvez um ou outro. Quem recebe aí em nome de Jesus? Mas, pelo menos uma vida próspera, eu creio que é a vontade de Deus para todos nós. O que é ter uma vida próspera, pastor? É você ter para si e ter para abençoar outro. Amém? Ou seja, você tem para si, mas se alguém tiver uma necessidade e você puder ajudar, acredite, isso é prosperidade. E precisamos crer nisso, que o Senhor tem essa prosperidade para nós. Portanto, o Senhor deu uma chave para que seus filhos prosperem. Qual que é? A generosidade. Diga, a chave para a prosperidade é a generosidade. Por que contribuir é uma graça? Primeiro, porque ao separarmos as primícias, nós honramos a nossa fonte. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi. Onde está isso? Hebreus 5, 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que Melquisedeque representa na palavra? Então, segundo o sacerdócio levítico, se você obedece, você então é abençoado. Se você desobedece, você não é abençoado, na verdade você é amaldiçoado. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, você tem apenas a bênção. Diga, sobre a minha vida, eu tenho a bênção de Deus. A história de Melquisedeque está registrada em Gênesis 14. Abraão estava voltando de uma batalha contra 4 reis. E então Melquisedeque, rei de Salém, sai ao seu encontro. Vamos ler isso. Gênesis 14, verso 18 ao 23. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão, ou Abrão, né? E diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão, que irmãos? O dízimo. Pode passar. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Amém? Então aqui quando fala o texto, né, nós vemos falando sobre Melquisedeque e também cita a respeito do rei de Sodoma. Então, a palavra Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém significa paz. Então, ele era rei da justiça e da paz. Este é o Senhor Jesus. E aí, então, o texto diz que Melquisedeque encontra com Abraão e dá para ele pão e vinho, justamente os elementos que apontam para a Santa Ceia. Amém, querido? Melquisedeque, então, abençoa Abraão no nome do Deus Altíssimo, que em hebraico é Eu Elion. Esta é a primeira menção do nome de Deus na Escritura, que significa que Ele é o Senhor do céu e da terra. E Ele é aquele que move circunstância em nosso favor. Posso ouvir o amém? Uma vez que você entende que Jesus é sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque, então você precisa fazer o mesmo hoje. Nós somos filhos de Abraão, segundo a palavra, amém, querido? E qual foi a resposta de Abraão? Melquisedeque o abençoou, com o pão e o vinho. E aí então, o texto diz que Abraão simplesmente dá o dízimo. Ou seja, ele dá a primícia. Isso é algo, queridos, que nós precisamos ter revelação. Revelação. Do dízimo, da oferta, das primícias. Uma pessoa só consegue entregar o dízimo com alegria quando ela faz isso debaixo de revelação. Senão isso vai ser um tormento para você. Senão isso vai ser um peso para você. Senão isso vai te trazer um sentimento que você está perdendo dinheiro. Mas não é esse o espírito, quando nós entregamos o nosso dízimo. Também não entregamos o dízimo, olha para cá, por uma obrigação legalista. O que é isso, pastor? O que, felizmente, muitos ensinam aí em alguns lugares. Se você der o dízimo, você está debaixo da bênção. Se você não der o dízimo, você está amaldiçoado e você vai perder, sei lá, o seu emprego, ou vai perder coisas na sua vida. Mas nós não cremos nisso, amém? Porque nós estamos aliançados em Cristo. E essa aliança em Cristo nos fala que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Amém, querido? Você está debaixo da bênção de Deus. Então você não precisa viver nesse temor. Nós não entregamos o dízimo porque nós temos medo. Não, eu entrego o dízimo porque eu reconheço. Eu reconheço que Deus é na minha vida. Eu reconheço que é Ele que tem me abençoado. Muitos também dizem, que o dízimo é algo da lei. Mas é interessante, Moisés aqui nem existia em cena. E Abraão entregou o dízimo. Por que ele entregou? Porque ele entendeu por revelação divina que isso era algo completamente necessário ser feito. Um princípio espiritual. Então, diga assim, o dízimo não entregamos por obrigação, e sim por revelação. Interessante que o texto diz que não foi apenas Melquisedeque que saiu ao encontro de Abraão, mas também saiu ao encontro dele o rei de Sodoma. Evidentemente o rei de Sodoma aponta para o diabo, e Melquisedeque aponta para Cristo, amém, queridos? E o que ele diz para Abraão? Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então Abraão falou, de forma alguma. Jamais eu quero que você diga que me enriqueceu, é isso que diz o texto, Então veja que Abraão se importava até mesmo com quem teria crédito pela sua riqueza. E é interessante que Abraão tinha sobre ele a bênção de Deus, e ele foi um homem muito rico. Amém, querido? Muito rico, muito próspero. Interessante isso. Que quando Abraão chegava nos lugares, se você for acompanhar a história da vida de Abraão, eram reis que vinham ao encontro dele, que vinham interagir com ele. E os textos diversas vezes falam que Deus o abençoou muitíssimo e por isso ele prosperou. Por isso você precisa entender, querido, de uma vez por todas, você é filho de Abraão. Você é herdeiro em Cristo Jesus. O Senhor tem prosperidade para a sua vida. Não tenha dúvidas em relação a isso. Não tenha medo em relação a isso. E quando você você entrega o seu dízimo, o que você está fazendo? Você está apenas reconhecendo quem está por detrás da sua prosperidade, da sua riqueza. Pastor, mas eu não sou rico. Mas profetize sobre a sua vida em nome de Jesus. Profetize a sua prosperidade. Porque prosperidade, olha para cá, querido, não é apenas ter dinheiro, não. Prosperidade é ter saúde, amém? Prosperidade é ter uma família abençoada, um casamento abençoado. Prosperidade é ter filhos que amam a Jesus. Sabe, prosperidade é você ter uma família unida, mas também envolve ter recursos financeiros. Não duvide disso. Portanto, o Senhor é a nossa fonte. E quando você entrega o seu dízimo, é uma forma de você reconhecer a Deus, que Ele é a sua fonte.
Posso ouvir um amém? Ele é a sua fonte. Sabe, irmãos, ao longo de anos, eu tenho visto o Senhor tanto nos abençoar e abrir portas diante de nós, nos suprindo, nos prosperando. Você sabia que esse lugar que nós estamos é um sinal também da bênção de Deus sobre nós? Os irmãos lembram o espaço que nós tínhamos antes de reunião, né? Quem conheceu quando era na Freguesá, era a sala das crianças, coitadas, parecia um cafofo. Era o Cafofo Kids. Era uma salinha pequena. Mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos prosperado. A gente suava no culto, porque não tinha ar-condicionado. Hoje nós estamos debaixo da graça, aleluia. Desfrutado aí de um ar-condicionado. Tudo isso é favor de Deus. E acredite, quanto mais você fala a respeito, mais você também desfruta. Amém? Segundo e último, irmãos, para encerrar a ministração de hoje. Contribuir é uma graça, porque santifica as riquezas injustas. De maneira geral, interessante que Jesus disse que o dinheiro é injusto. E há muita iniquidade associada a mamon. Lucas 16, verso 11, olha o que o Senhor disse. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então o Senhor diz que as riquezas são injustas. O dinheiro é impuro, porque a maneira como ele foi utilizado é injusto. Então o Senhor aqui diz como você pode santificar o dinheiro. Quando? Quando você entrega as suas primícias. Onde está isso, pastor? Romanos 11, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Sabe, querido, você é limpo, você é justo, você é abençoado, mas acredite, o dinheiro desse mundo, ele é um dinheiro injusto. Então você pega o primeiro fruto, a primeira parte, e entrega ao Senhor. Quando você faz isso, você santifica todo o restante que fica nas suas mãos. Esse é o princípio da primícia. Você compreende isso? Portanto, ao entregar o seu dízimo, você precisa entender que isso é um princípio espiritual. Não é simplesmente uma lei, uma regra da igreja. Não, não. É um princípio espiritual. Que você está reconhecendo Deus na sua vida. E que você está santificando a Ele os seus recursos, aquilo que você tem recebido. Posso ouvir o amém? Irmãos, todo início de ano nós separamos uma oferta que nós entregamos no culto da virada. Essa oferta nós chamamos oferta das primícias. Esse ano que vai entrar não vai ser diferente. Você já pense e coloque nisso diante de Deus. Entregue a sua oferta de primícia. Porque através dessa oferta nós também santificamos algo ao Senhor. E santificamos nossos recursos ao Senhor. Creia, próximo ano será um ano de prosperidade sobre a sua vida. Será um ano de portas abertas diante de você. Por isso, coopere nesse princípio, coopere com Deus. Então, o novo ano não é apenas uma mudança de calendário, mas você precisa crer que é uma mudança de um novo ciclo. E ao iniciar um novo ciclo, devemos consagrar as nossas primícias ao Senhor. Quanto mais temos revelação desses princípios, de primícias, de dízimo, de oferta, acredite, mais nós veremos um desatar de Deus nas nossas finanças. Muitos filhos de Deus não desfrutam da prosperidade que deveria, simplesmente por uma cegueira espiritual. Muitas vezes é aberto para ouvir diversas coisas, mas quando trata do assunto de dinheiro, o coração se fecha. Não, mas nós não podemos dar brecha para a avareza no nosso coração. Devemos ser filhos e filhas de Deus generosos, que são livres. Amém, querido? Como eu falei aqui na aula para os batizandos na sexta-feira, nós somos mordomos. Ou seja, nada é nosso. Aquela casa que você mora, querido, deixa eu te falar, não é sua. O carro que você tem, não é seu. Os negócios que Deus colocou nas suas mãos, não é seu. Tudo pertence ao Senhor.
que pertence a Ele. Ele só colocou na sua mão para você cuidar. Amém? E nós precisamos ser bons administradores, bons mordomos. Por isso, queridos, os filhos de Deus deveriam ser os mais prósperos dessa terra. Por quê? Porque nós temos a bênção de Deus sobre nós. Amém? Quando você é alguém que tem a bênção de Deus sobre você, você é trabalhador. Amém, querido? Tem que trabalhar também, né? Você é trabalhador. Você tem um coração generoso. Acredite, nada vai parar você. O destino de Deus é a prosperidade na sua vida. Então, que você possa dar um lugar de honra ao Senhor. De que maneira? Colocando sempre em primeiro. Colocando sempre em primeiro. Sabe, nós não corremos atrás de riqueza. Mas é um fato, o Senhor tem prosperidade para você. Por isso, seja generoso, entregue as suas primícias. Demonstre ao Senhor que Ele é o primeiro também nisso. E creia, Deus não fica devendo nada a ninguém. Você recebe muito mais, porque aquele que semeia, segundo a palavra, ele vai colher. Por isso, creia, entregue e espere ser restituído de forma sobrenatural. Amém, querido? Você crê nessa verdade? Você crê nessa realidade? Sabe, o Senhor quer mudar, como igreja, o nosso patamar de prosperidade. Ele deseja isso. Sabe, querido, não é por nada, mas pela graça de Deus, você tem um pastor que tem prosperado. Não mérito meu, reconheço, é favor de Deus, não tenho nada a ver com isso. Mas da mesma maneira que o Senhor tem nos prosperado, creio que o Senhor quer prosperar a sua vida. O Senhor quer abrir portas diante de você. Amém, querido? Por isso, não se limite. Eu sei que muitas vezes quando nós tocamos esse assunto financeiro, eu sei que muitos às vezes se fecham, porque ficam com receios, né? Mas acredite, meu irmão, nós estamos aqui edificando a obra de Deus, amém? Aqui eu sempre falo para os irmãos, você tem liberdade total. Se quiser saber dos recursos da igreja, onde é destinado os recursos da igreja, você pode procurar a tesoureira Márcia aí, conversar com ela. Sabe, quando nós entregamos aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos recursos, é para a obra de Deus, amém? Esse é o destino, é para edificarmos a obra de Deus. Agora, há muitos que ficam preocupados, se eu entregar, o que vão fazer com o meu dinheiro? Esse é um ponto, o dinheiro é seu, então não entregue. Mas se o dinheiro pertence ao Senhor, pertence à obra de Deus, então você tem que desconectar dele. Porque a semente é assim. Se a semente não é semeada, você nunca vai colher. Agora, se você semeia, mas fica pensando na semente o tempo todo e pensando em pegar ela de volta, nunca vai trazer a real colheita para a sua vida. A nossa vida é uma vida pautada na necessidade de semeadura. E quanto mais você semeia, mais você vai colher. Você compreende isso? Por isso, ao trazer essa mensagem para os irmãos essa noite, é justamente para incentivar você a entender como que funciona. Porque o Senhor quer abençoar e prosperar você. Mas cuidado, para que você não fique cego com algumas olhos. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Nosso Deus é um Deus bom e quer derramar sobre as nossas vidas da sua provisão, da sua prosperidade. Por isso eu quero orar para que essa palavra seja selada no teu coração, de forma que você possa ser um dizimista, de forma que você possa ser alguém que oferte, alguém que não tenha restrições para a generosidade. Porque quando há restrições, então, muitas vezes não prosperamos. A alma generosa, diz a palavra, prosperará. Prosperará. Erga as suas mãos. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a tua igreja nessa noite, sobre os teus filhos e filhas. Senhor, eu creio que o Senhor tem prosperidade para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem portas abertas diante de nós. Por isso, Senhor, dá-nos a graça para honrarmos ao Senhor com as nossas primícias. A tua palavra diz isso.
que quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, de fato o Senhor encherá os nossos celeiros, de fato o Senhor nos prospera abundantemente. Por isso eu declaro sobre a tua igreja essa consciência das primícias, consciência de lembrar o Senhor, a consciência assim como Abraão, ó Deus, você conhecer que é o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem nos prospera, é o Senhor quem abre portas e nos enriquece. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, abrindo portas diante de nós. Querido, eu quero que você coloque diante de Deus agora, qual que é talvez a situação financeira que você está passando, qual que é hoje aquilo que é a sua necessidade. Talvez você está hoje diante de necessidades financeiras, talvez hoje você está diante de desafios financeiros, diante de negócios, diante de oportunidades. Quero que você coloque agora diante do Senhor isso, coloque diante do Senhor as suas finanças, coloque diante do Senhor os seus recursos, os seus planos, projetos. Fala para o Senhor aquilo que está no seu coração, fala para Ele nessa noite. Oh Senhor, que essa palavra seja um selo nas nossas vidas, e que possamos como igreja viver num outro nível de prosperidade, de provisão, entendendo que a vontade do Senhor é que prosperemos, a vontade do Senhor é que teus filhos possam de fato desfrutar do melhor nessa terra, comer do melhor nessa terra. A vontade do Senhor é que os teus filhos de fato possam receber bênçãos na próxima era diante de ti, mas também o Senhor tem bênçãos para nós hoje. Por isso move nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, um tempo de maior prosperidade. Eu declaro, Senhor, um tempo de novas conexões. Ó Pai, novos negócios, Senhor, novas situações aonde nós veremos o Senhor agindo, para que de fato possamos prosperar, crescer financeiramente. Ó Pai, aumentando, Senhor, as vendas, aumenta, Senhor, os contratos, os serviços. Ó Deus, processos que às vezes estão parados, que estão travados, nós declaramos em nome de Jesus, sendo destravado. O daquilo que tem segurado os recursos, a prosperidade do teu povo, nós quebramos em nome de Jesus. Declaramos que aqui é uma igreja próspera, que aqui há famílias prósperas, homens e mulheres prósperos, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos que os céus estão abertos acima de nós, e desfrutaremos, de fato, os tesouros celestiais se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Se você crê nisso, erga as suas mãos, diga assim: eu creio que a prosperidade dos céus se manifestará na minha vida. Diga: eu creio que ainda este ano eu provarei de respostas na área profissional, crescendo, prosperando financeiramente. Eu declaro que nada me faltará, porque o Senhor tem zelado por mim, e as minhas sementes diante dele se manifestarão em grande colheita, em nome de Jesus.